Boa tarde. Meu nome é Wilson Catalcoema Filho, sou estudante de Engenharia Civil na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa. Estou aqui para apresentar um trabalho feito por mim e meus dois colegas, e auxiliado e supervisionado pela professora Rafaela Silveira, mestre em Engenharia Civil, trabalho esse intitulado de Cenário dos Resíduos Sólidos Urbanos, uma análise de gerenciamento de resíduos em Rio Branco, no Acre. Bom, o crescimento constante das cidades e da população das cidades vem gerando debate sobre o planejamento e urbanização correta para que as cidades consigam promover a melhor qualidade de vida para a população, de maneira a não interferir na vida do cidadão. Dentre as principais questões debatidas sobre a qualidade de vida nas cidades, encontra-se a questão do saneamento básico, que envolve tanto o fornecimento de água, tratamento de esgoto e o gerenciamento de resíduos sólidos, que vai ao foco desse trabalho. Gerenciamento desses resíduos sólidos, que envolve tanto a coleta, a reciclagem e a destinação dos resíduos gerados tanto pela a população doméstica quanto pela população industrial da cidade, certo? Dito isso, esse trabalho se baseou em dados coletados de indicadores retirados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamentos, o SNIS, e tem por objetivo analisar o cenário de resíduos sólidos nas cidades do país, por meio de indicadores, como foi falado, relacionados à gestão de resíduos sólidos no município de Rio Branco, no Acre, que é uma das capitais do país e é uma cidade que não se tem muito sobre, que não se fala muito sobre em questão de urbanização. Escolhemos essa cidade justamente para trazer à tona informações que podem ser pertinentes quanto a cidades que não são muito foco de estudos. E coletamos os dados delas, certo? Dito isso, a metodologia do trabalho se dividiu em duas etapas. A primeira etapa do trabalho se resumiu na coleta de dados em relação aos aspectos sociais e ambientais do município nos bancos de dados nacionais. Em questão de bancos de dados, os dados socioeconômicos foram tirados do IBGE e os dados ambientais e de gerenciamento de resíduos foram tirados do SNIS, como falado anteriormente. Por conseguinte, a segunda etapa do trabalho foi a organização e análise desses dados, de maneira a verificar o comportamento da maneira como a gestão do município ao longo dos anos tratou o gerenciamento de resíduos sólidos em determinado período de tempo, para ver se eles atendem as principais condições explanadas no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, de maneira a promover a qualidade de vida da população, como dito já várias vezes. Bom, aqui vocês podem ver os principais indicadores que foram escolhidos para a análise do tema, sendo que os 4 primeiros da tabela ali são os dados relacionados às questões socioeconômicas das cidades, população total do município, população urbana e produto interno bruto. E os demais indicadores nesta tabela são relacionados à questão de resíduos sólidos em si, falando tanto da quantidade de resíduos sólidos, que seriam RDO e RPU, percentual da população atendida, percentual da população atendida com frequência, e quantidade de materiais recicláveis, tipo de materiais, entre essas coisas. Certo? No que diz respeito à população do município, houve um crescimento nos últimos anos e do produto interno bruto também. Fato que pode ser certo. Ok. Aqui estão mais indicadores que falam sobre usados para análise do trabalho. E vamos aqui para as constatações feitas no trabalho por meio de gráfico. Bom, primeiro indicador relacionado foi a coleta de RDO e RPU,
que seriam os resíduos domésticos feitos pela população no geral, e o RPU, que seriam os resíduos urbanos, por todos os agentes do município. Certo? Que aqui podemos ver claramente que no período de 2004 a 2017 houve um aumento significativo, apesar de no meio do período analisado houve um aumento e depois um decréscimo, mas houve um aumento significativo, uma estabilização na coleta no quesito quantidade de resíduos sólidos. Isso deve também ao aumento da população, obviamente. Mas também pode-se notar uma coisa que em um determinado espaço, nesse determinado espaço de tempo, houve uma ausência de dados fornecidos pelo Banco Nacional, o que indica um certo descaso do governo municipal quanto à política de gestão de resíduos urbanos, por não ter registrado a quantidade nesse determinado ano. Mas podemos notar aqui uma crescente. Em seguida, esse gráfico aqui indica a quantidade de materiais recicláveis recuperados, que ali o último gráfico falou sobre a quantidade total de resíduos, e este falou sobre os resíduos recicláveis recuperados, que aqui podemos ver que houve uma crescente também, depois um decréscimo, mas que foi notar que a quantidade de material em toneladas é bem alta, do ano de 2017 para o último ano, com foco mais em quantidade de papel e papelão e de plástico recicláveis, sendo que esses foram os materiais mais coletados no passado tempo. Bom, por conseguinte, nós temos também o percentual da população atendida, mostrando outra vez um aumento considerável da população atendida 2 ou 3 vezes por semana, que foi de 80% para 90%. 10% de aumento nos últimos tempos, de novo com uma crescente maior em 2011 e depois uma caída, mas que ainda se manteve maior do que relacionado ao começo do período analisado. Tanto que a maior frequência é de 2 a 3 vezes por semana, e as frequências só uma vez por semana ainda é pouco, indicando certa a coleta frequente na cidade. E atendendo a maior parte da população. Ok. Aqui indica a taxa de porcentagem de cobertura, que é a taxa de cobertura de serviço de coleta domiciliar, porta a porta, cobertura de coleta de RDO da população total, cobertura de RDO da população urbana e terceirização do serviço de coleta de RDO mais RPU da quantidade coletada. Ou seja, é uma porcentagem que é alta em todos os momentos. Eles coletam, eles conseguem cobrir a área da cidade quase toda, mostrando uma estabilidade na cobertura do serviço. Bom, quanto à destinação dos resíduos sólidos, a cidade apresenta uma unidade de tratamento de disposição final de resíduos sólidos, o TRE. É um dos destinos mais modernos do país, inclusive. Dentre os serviços principais realizados pela UTRE, inclui-se tratamento de disposição final dos resíduos, disposição final de resíduos domésticos, comerciais, triagem de resíduos recicláveis, entre outros. Certo, essa é a principal destinação da cidade, de resíduos sólidos para a cidade. Ok. Bom, como podemos ver pelos gráficos, a quantidade de resíduos sólidos, apesar de não se manter estável por algum tempo e por um período não ter muito alto, ela ainda que não seja 100% eficiente,
e que muitos municípios ao redor do país não possuam seu próprio aterro sanitário, é notável a eficiência do serviço pelo município de Rio Branco, lado a lado com a unidade de tratamento e disposição final de resíduos sólidos municipal, como já dito anteriormente. Torna-se evidente, torna-se evidente que o município está sendo eficiente, de uma maneira ou outra, que também e que para melhorar ainda mais a eficiência, poderiam ser aperfeiçoamento pela prefeitura dos órgãos públicos, responsável pela gestão de recolhimento de dados provenientes dos indicadores de resíduos sólidos urbanos. Eles poderiam aperfeiçoar a coleta de dados, de modo a facilitar a gestão e promover um desenvolvimento de forma adequada e alinhada à administração de recursos naturais urbanos. Porque a coleta de dados, apesar de estar disponível em longos períodos, como diferente de outras cidades que nós procuramos, ela ainda possui algumas falhas. Então, para melhorar ainda mais a gestão, poderia ser a coleta de dados para eles verificarem como está a situação da gestão de gerenciamento e assim promover futuramente um melhor serviço para a população. Referências. E muito obrigado, boa tarde, obrigado por assistir.